Está demorando aqui também, viu? Para gravar. Aqui já apareceu, Dal. Pode começar. Já pode começar? É? Ah, para mim aqui está rodando ainda mais. Então vamos lá. Vamos lá, irmãos. Aí agora. O assunto hoje é Assembleia Local. Estamos vendo aqui Um Só Corpo na Prática, o livro de Bruce Anstey. E ler todo esse texto, né, Lideu? Ou você quer que pegue até um certo ponto? A gente pode ir lendo, né? E conforme vai surgindo alguma dúvida ou tem que explicar alguma coisa, a gente para, explica e continua depois. Pronto, então vou ler primeiro essa parte aqui e dou uma parada. Assembleia Local. A primeira referência à Assembleia Local na Palavra de Deus está em Mateus 18, de 15 a 20, conforme já vimos. Quando existisse a necessidade de resolver problemas que porventura surgissem entre os santos, estes deveriam dizer à igreja ou à assembleia, Mateus 18, 17. Após falar da autoridade que foi delegada à assembleia, o Senhor seguiu definindo o que é a assembleia, ao dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, está muito claro que nenhum outro, além do Senhor, é quem nos diz que a Assembleia Local é formada pelos santos reunidos ao seu nome. A sabedoria do Senhor fica evidente quando ele menciona o número mínimo de santos, 2 ou 3, que poderiam compor uma Assembleia Local. Prevendo a grande ruína que viria sobre o testemunho cristão, ele sabia que as condições seriam de uma fraqueza tal que talvez restassem apenas 2 ou 3 reunidos assim em uma localidade. E ainda que só existissem 2 ou 3, mesmo assim seria a igreja ou a assembleia. Esse trecho que nós vamos ler, deixa eu fazer um adendo aqui, porque é importante. Vocês estudaram a semana passada, não estava presente, mas ele falava sobre o caráter da universal e local, né? No tratado local, a primeira coisa que nós temos que fazer é esquecer todo tipo de expressões que na cristandade professa eles usam com respeito à igreja. Vocês vão encontrar denominações com o nome de igreja, com o nome de assembleia, com o nome de congregação no início. Ou é a congregação cristã de tal lugar, ou é a assembleia de não sei do que, ou é a igreja batista, ou a igreja isso. Essas 3 palavras, na realidade, são a mesma coisa. Se vocês olharem, quem tem o aplicativo no celular, vocês podem, quando pegar um texto, tem jeito de abaixar na versão atualizada, que é ARA e o sinal de mais na frente. Essa versão, ela tem, na frente das palavras, ela tem um número. Você clica nesse número, ele mostra qual é a palavra em grego e o que significa. O único problema desse aplicativo aí é que ele acessa o dicionário conciso, não é dicionário conciso, ele acessa é um léxico, né? Que é em inglês, vai estar em inglês, mas você vai ver o que é a palavra em português, em grego, aliás. E em todos os trechos no Novo Testamento que fala de igreja, ou assembleia, ou congregação, a palavra lá é eclésia, que é igreja. Inclusive, vocês viram falando da Assembleia Universal, no comecinho do texto sobre a Assembleia Universal, né, ou Igreja Universal, ele fala que também é usado até para Israel e também para os pagãos. Vocês lembram que fala da congregação de Moisés na congregação? Essa congregação, a palavra é igreja, eclésia.
E quando fala dos pagãos que se reuniram num tumulto, também era chamado de eclésia, quer dizer, igreja, na verdade, não quer dizer alguma coisa santa, como hoje tem essa ideia, ou como um edifício, ou qualquer coisa assim. Elas são sinônimos, igreja, assembleia e congregação, da mesma coisa. As pessoas, conforme foram se dividindo por causa de doutrinas que se divergiam, um divergia ou não concordava com o outro em alguma coisa, eles falavam, bom, eu não vou chamar eu de igreja, porque já a igreja batista já foi, então eu vou chamar de outra coisa, e chamar de congregação, e assim vai, né? Tanto que vocês conhecem uma denominação chamada Igreja dos Santos do Último Dia. Esses se dizem igreja, mas na realidade eles negam a deidade de Cristo. Então, não quer dizer que porque a igreja é cristã e Deus aprova. Deus não aprova essas denominações, essas coisas que o homem colocou. E aqui, quando nós formos ler, toda vez que você lê a palavra assembleia, você pode substituir por igreja ou congregação, que vai dar na mesma, tá ok? Porque o conceito não é a congregação ser alguma coisa ou a assembleia ser alguma coisa, mas o que caracteriza a assembleia no sentido local, no contexto onde ela está colocada. Exemplo disso, vocês sabem, Mateus 16, fala-se ali pela primeira vez sobre a palavra eclésia. O Senhor Jesus pergunta a Pedro, o que falam de mim? E ali Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus único. Ele fala, Pedro, tu és pedra, mas é uma pedrinha, mas sobre essa pedra, ou seja, essa revelação de que Cristo é o Filho único de Deus, é sobre isso daí que ele ia edificar a sua eclésia. Essa igreja que está lá, que o Senhor Jesus fala pela primeira vez, é a igreja universal, porque ele ia edificar essa igreja, ok? O modo de entrar nessa igreja, de ser membro dessa igreja, se eu posso dizer assim, e aí já começa a confundir, pensando que eu estou falando de ser membro de uma igreja, né? Mas nós entramos na igreja por meio da fé na obra consumada de Cristo. E, tendo crido, sendo selado com o Espírito Santo, nós fazemos parte da igreja de Deus, ou da eclésia, dessa igreja que ele ia edificar. No capítulo 18, ele está falando sobre um problema de haver um irmão que ofendesse outro e tinha que resolver esse problema. Então, ele explica como tem que ser feito, e no fazer isso, ele chega no versículo 20, que fala, porque onde 2 ou 3 forem reunidos para o meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso aí é local. Ele não está falando que onde 2 ou 3, ali forma-se a igreja de Deus. Não. Ele está falando que localmente, onde 2 ou 3 forem por ele reunidos, ele está no meio. A confusão toda começa quando o homem acha que, não, mas como você... Eu estou na mesa do Senhor. Ele começa a se colocar na mesa. Mas a mesa não é dele para ele se colocar. Assim como eu não posso chegar na casa do Dal e falar assim, olha, eu vou sentar na sua mesa e comer com você porque eu acho que eu pertenço a essa mesa. O Dal vai falar, mas eu não te convidei, o que você está fazendo aqui? Eu sou o dono da mesa. Eu sou o dono do negócio, né? Então, na minha casa, entra quem eu convido. Quem eu não convido, eu não abro a porta. É a mesma coisa quando os homens querem falar, não, eu estou à mesa. Como é que você sabe que você está à mesa? Eu estou também. E aí ele quer deixar o conceito bem assim, amplo, para ele dar vazão, para ele fazer o que ele bem entender e não está fazendo o que o Senhor quer que a gente faça. Ou seja, ele nos reunir para se colocar no nosso meio. Então, eu achei importante falar isso, porque nesse texto aqui vai falar muitas vezes que parece até que ele está se contradizendo no texto, principalmente quando ele cita Darby ou cita outros autores do século retrasado, em que isso era uma coisa que estava apenas sendo restaurada e muitos confundiam, porque eles não entendiam, eles tinham perdido totalmente de vista o que era realmente a igreja como universal, toda a igreja de Deus, isso é a verdadeira igreja, né? Todos os verdadeiros salvos fazem parte dessa igreja universal ou dessa assembleia universal. E a local, aí começa o problema. E é aqui que ele vai tratar, então, isso daí. Desculpa eu interromper e falar muito aqui sobre isso, mas eu acho importante para entender esse texto do que é uma assembleia local e o que nós podemos ou não podemos aceitar com respeito ao que o mundo ensina a esse respeito.
Se o irmão quiser continuar lendo. Então vamos lá, irmão. E agora o próximo tópico aqui. Quando vemos as várias referências à Assembleia Local feitas na Palavra de Deus, aprendemos que ela está fisicamente reunida e funciona na prática em uma cidade ou localidade. 1 Coríntios 11, versículo 18. Aprendemos que ela está reunida para adoração e ministério, etc. 1 Coríntios 11, de 20 a 26, e 1 Coríntios 14, 3 ao 5. E que nela as irmãs devem permanecer caladas. 1 Coríntios 14, 34 a 35. Além disso, o apóstolo Paulo falou da Assembleia como algo em que as pessoas poderiam entrar e sair em diferentes ocasiões. Ele também disse que ele próprio nem sempre estava ministrando na Assembleia, pois quando saía em campo para pregar, ele falava mais idiomas do que eles. Porém, na Assembleia, preferia usar 5 palavras para fazer-se entender do que ficar falando em algumas línguas estrangeiras. 1 Coríntios 14, versículos 18 e 19. E em 1 Coríntios 14, versículos 23 e 24, Paulo demonstra que até mesmo incrédulos poderiam entrar na Assembleia. E tem mais. O apóstolo João falou da Assembleia Local como sendo algo de onde alguém poderia ser expulso. 3 João, versículo 10. Tudo isso demonstra claramente que a Assembleia Local é mais que um mero conceito abstrato de um conjunto de todos os cristãos em uma determinada localidade. Se quiser prosseguir. Ah, certo. Eu dei a pausa aí para saber se o irmão ia comentar alguma coisa. José Nilton levantou a mão. Pode ser agora, entendeu? Já? Pode ser? Pode. Então, pronto. José Nilton. Vamos ver aqui. Você quer ler aí, Lineu? É fácil para você ler? A pergunta é como para explicar mais sobre o que é entrar em crédulos. O que ele está querendo, o ponto que ele está querendo mostrar aqui é que o conceito de que a igreja local seria o corpo de Cristo ou só os crentes, os verdadeiros crentes, não é verdade. Ele está falando que é um local, é um local físico. Ele cita, vocês podem ver aqui, o versículo que ele citou disso aí, se você se deixar entrar em doutos, 1 Coríntios, vamos abrir lá. 1 Coríntios 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis,
Como é que eles vão entrar dentro da igreja se o conceito que os homens têm de igreja é um negócio assim amplo? São todos os cristãos que estão naquela cidade. Se fosse isso, ela não seria um lugar, ela seria um conceito. O que ele está querendo mostrar aqui é que quando ele fala aqui no sentido local de igreja ou assembleia ou congregação, pessoas podem entrar e sair dele, inclusive sendo incrédulos, infiéis, ou mesmo cristãos, ainda que novos ou indoutos, que não são instruídos na palavra ainda. E é isso que ele está falando. É apenas isso. Não está querendo dizer que um infiel vai fazer parte da igreja no sentido universal. Como eu expliquei, nós temos que entender isso. No contexto, quando se fala da igreja universal, você só faz parte do corpo de Cristo por meio da fé em Cristo Jesus como seu Salvador. Porém, a grande casa, ela tem verdadeiros e falsos juntos, porque a casa de Deus se transformou numa grande casa, entende? E aí, então, tem pessoas, falsos mestres, falsos professos, apenas falam que são cristãos, mas estão ali com outros interesses que não é o de Cristo. Então, isso seria a grande casa que se tornou, né? Que é a profissão cristã. Na profissão cristã, se entra por meio do batismo. Você sendo batizado em água, você agora se identifica com o cristianismo. Mas isso não quer dizer que te salvou. Então, a diferença, quando a gente entende isso, todas essas discussões sobre se batismo salva ou não salva, isso e aquilo, vai por terra, porque não precisa discutir isso. Você faz parte do corpo de Cristo por meio da fé em Jesus Cristo como seu Salvador, e então você é selado. Não interessa em que estágio, em que período do tempo que a gente pode chamar da dispensação da graça, que começou no dia de Pentecostes, só vai terminar no arrebatamento. Esse período, que é o período da graça, né, a dispensação da graça, Deus tratando com o homem em graça, crer no Senhor Jesus será salvo. Qualquer época em que tenha vivido um homem que creu em Jesus como seu Salvador, ele faz parte do corpo de Cristo, e se ele não está mais entre nós, ele está aguardando o dia em que ele será ressuscitado, transformado, e os que estão vivos serão transformados e juntos encontraremos com o Senhor, que é o arrebatamento. O que me salva? Eu ter crido em Cristo Jesus, não eu ter sido batizado, porque no arrebatamento ele não vai levar os que forem batizados, mas aqueles que foram selados com o Espírito Santo, que são os verdadeiros cristãos, que isso, então, no sentido universal, é composto de todo crente que creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Porém, aqueles que professaram e andam no nosso meio, quer seja entrando e saindo de uma assembleia local, né, que é a expressão dessa verdade, né? Por isso nós estamos estudando um só corpo na prática, porque na prática ele é praticado ali individualmente, localmente. Então, em cada localidade vai ter. Nós vamos ler mais sobre isso no contexto, mas eu acho que isso deu para explicar para o Newton, né, a respeito de por que ele fala desse negócio de incrédulo ter entrado. Ele não está dizendo que ele está sendo membro da igreja, porque hoje o homem fala que você se faz membro. Eu não vejo nenhuma passagem nas Escrituras dizendo que nós somos membros da igreja de Cristo. Nós somos membros do corpo. E, localmente, somos a igreja de Deus. Local. Né? Aquela assembleia de cristãos que foram reunidas para o seu nome. Qualquer outra congregação que tenha um outro nome que não seja o de Cristo, ou que esteja reunida pelo homem nos seus propósitos de querer servir a Deus e fazer alguma obra para Deus, e com isso, então, colocar a igreja dos batizados com o Espírito Santo e com fogo, pode botar o nome que quiser, mas é em cima de uma doutrina, é em volta de uma doutrina que eles estão reunidos. E nós estamos reunidos em volta de uma pessoa, Cristo Jesus, que é o poder de reunião nosso, é aquele que nos chama para estarmos juntos, por meio do Espírito Santo que em nós habita. Então, acho que isso pode deixar mais claro esse assunto. Ele aí falou aqui, Lineu, então deve-se dizer que somos membros do corpo de Cristo.
correto é falar dessa forma. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Eu não sou membro de nenhuma igreja. Quando eu estou reunido ao nome do Senhor, ali eu estou como a igreja de Cristo, a igreja que está reunida por Cristo ao seu nome e ele não meio. Ele mesmo define o que é a igreja. Porque onde 2 ou 3 forem reunidos para o meu nome, ou estiverem reunidos para o meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso daí nós já estudamos anteriormente, é o princípio de reunião. É o terreno de reunião estabelecido por Deus, não por homens. Não fomos nós que inventamos esse versículo e pusemos na Bíblia e falamos, essa aqui é o jeito que nós devemos reunir. É a palavra de Deus que diz. O homem é que criou divisões nessa verdade e, por causa dessas divisões, criou nomes para se diferenciar dos outros. Entendeu? Ok, José Nilton. Portilho Júnior, Eduardo, levantou a mão. Pode perguntar, Portilho. Talvez Portilho esteja tendo alguma dificuldade aí na internet. Oi, Dal. Não, tava ouvindo aqui, mas estava fazendo outra coisa. Eu queria saber se a igreja que o Senhor Jesus falou que edificaria, essa igreja ela já foi edificada ou está sendo edificada ainda? Se puder responder, se entendeu a minha pergunta. Quando ele falou edificarei, ele falou uma coisa futura. E prestem atenção no texto, quando a gente lê a respeito da igreja, sempre fala no futuro, até o momento em que o Espírito Santo desceu e, a partir daquele dia, foi reunido aqueles quase 120 que subiram no cenáculo, subiram em torno de 120 pessoas e desceram um corpo. Ali começou a igreja, entendeu? Depois dessa passagem, se vocês lerem Atos, quando se refere à igreja, no sentido universal, fala de uma coisa que já está estabelecida. Porém, o que é a igreja que ele falou em Mateus 16? Essa igreja que ele falou em Mateus 16, ele fala que 16, 18. Pois também eu te digo que tu és uma pedra, uma pedrinha. E sobre esta pedra, que é a revelação de Deus que Pedro tinha falado, né? Porque o Senhor Jesus falou no versículo 17, volta lá no 16. Você vê o que Pedro falou. E Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro teve uma revelação do Pai, de Deus mesmo, de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa revelação, é por essa revelação que Cristo é o Filho do Deus vivo, é que ele coloca Cristo como a pedra fundamental, a pedra de esquina, que ele chama. Você, quando vai construir um prédio, você coloca a pedra fundamental. Vocês sabem para que serve essa pedra fundamental? Porque a pedra fundamental colocada ali, ela é o ponto de medida de tudo que se vai fazer da fundação. Então, você vai medir o terreno, você mede por aquela pedra, a distância aqui e tal. É assim que se fazia antigamente, e ainda hoje eu creio que se faz assim, né? Coloca-se uma estaca lá, e eles medem tudo baseado naquela estaca. Aquilo lá é o ponto de partida de tudo. Então, Cristo como sendo a pedra principal. E aí, coloca-se o alicerce, que é onde vai ser, que é o fundamento, né, de tudo, é a fundação que a gente chama, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Aquilo que foi ensinado por meio das cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, todos esses que escreveram. Tá? Esse é o fundamento. E aí, então, aqueles que creem
no evangelho da sua salvação e que são selados, eles são colocados como pedras vivas nesse edifício. Então, esse edifício não está completo ainda. Ele está aguardando até que o último homem que tenha que ser salvo e seja colocado, aí está completo o edifício. O Senhor vem e arrebata a sua igreja. Entendeu? Então, ainda não está completa essa igreja, porque ainda tem pessoas, por isso que nós pregamos o evangelho, né? Pregamos o evangelho porque sabemos que tem pessoas que ouvindo o evangelho vão crer. Nós sabemos que nem todos crerão, mas os que creem são acrescentados agora a esse edifício. Por isso que não tem esse negócio de se fazer membro. Foi colocada a pedra angular, foi colocada a fundação, e sobre essa fundação é construído bloco por bloco, pessoa por pessoa salva, vai se construindo esse templo, ele vai se edificando, e aí ele usa os dons para ensinar, para exortar, para consolar essa igreja, e ela toda ainda ela faz parte de todo o propósito de Deus, de antes mesmo de criar todas as coisas, que é o que ele fala em Efésios. Mas prestem atenção, a igreja, no sentido universal, são todos aqueles que creram. Porém, eu não posso dizer que o corpo de Cristo é desde o primeiro cristão até o fim, no momento, agora. Por quê? O corpo de Cristo é composto por todo cristão que está aqui na Terra e são corpo, espírito e alma. Então, na realidade, é espírito, alma e corpo, que a palavra fala. Nós somos seres tripartites, que chama. Nós temos também 3 coisas. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito nos conecta a Deus, a alma são os nossos sentimentos e as coisas que passam no nosso coração, e o corpo é esse corpo físico. Quando cremos em Jesus Cristo, porque nos foi comunicada vida por meio da palavra e do Espírito Santo com poder, colocando essa semente divina, nós estamos capacitados a ouvir o evangelho da nossa salvação. Aí, o que ocorre por meio da fé na obra de Cristo, ele tendo pago os nossos pecados, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nossos pecados são imputados como já pagos por Cristo, e agora nosso espírito e alma estão conectados com o Filho. Porém, esse corpo ainda é um corpo suscetível à corrupção. Nós ainda vamos, se vivermos aqui antes da vinda do Senhor, nós morremos, por exemplo, esse corpo vai se desfazer, ele vai ser enterrado, mas a alma e o espírito nunca morrem. Espírito e alma estão agora conectados com Deus. E o nosso corpo tem que ser considerado morto para o pecado e vivo para Deus. E nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus, para uso de Deus agora. O nosso corpo, que antes servia para o pecado, agora, pela cruz, está morto, nós temos que considerar ele morto, e agora estamos vivos para Deus, porque fomos comprados por um preço, e quando ele nos comprou com o seu sangue, ele nos comprou para nos libertar. É diferente de você apenas comprar uma coisa e ser o possuidor. Ele nos comprou para nos libertar de sermos cativos de Satanás. O homem que pensa que é livre para fazer o que quer, que tem o livre pensamento, eu tenho o livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero, ele está enganado. Ele não está escolhendo o que ele quer, não. O livre-arbítrio foi, eu posso dizer assim, foi queimado, né? Foi gasto por Adão, quando ele por livre-arbítrio, resolveu comer o fruto que não era para comer. Então, ali acabou o livre-arbítrio, porque agora ele passou a ser dependente, ele passou a ser um homem em que a morte agora é o algoz. E ele está sempre, enquanto vive, o homem está fazendo a vontade do diabo. Não vou dizer que todos manifestam todas as coisas más que essa velha natureza produziu e produz, mas todos eles não conseguem se desvencilhar disso e estão
cativos a isso aí. É o que fala em Efésios 2, né? E andavam longe de Deus, como todos nós. Vamos até abrir, isso que eu vejo que há uma importância. Efésios 2, versículo 1, fala de nós sermos vivificados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Agora entra o ponto que Deus põe um fim nisso, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse juntamente com Cristo é porque Cristo sendo ressuscitado, nós estávamos lá pela fé sendo ressuscitados também. Tanto que quando nós cremos em Cristo, nós nos identificamos com Cristo em sua morte e ressurreição. Porque agora eu não vivo mais a vida que antes ali foi descrita. Agora eu vou viver nessa vida que vai ser agora descrita. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando eu creio em Jesus, e isso é crer, ter fé em Jesus, eu creio que aquela obra foi suficiente para Deus me aceitar hoje como um filho. E não só aceitar, mas Ele me fez filho em Cristo Jesus, como cada um aqui que crê. Então, se você crê em Jesus Cristo, não há desculpa para você falar, então, mas a carne é fraca, eu acabo pecando. Não, a carne eu tenho que falar assim, ela está morta. Por que eu vou ficar na prática disso? Que eu era escravo antes e não tinha jeito de escapar dela. Agora eu fui libertado, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Ele ressuscitou dentre os mortos, já está agora um homem glorificado nos céus. É o primeiro que abriu o caminho para nós. E nós estamos aguardando, isso que o irmão perguntou, estamos aguardando esse edifício ser completado, para que então nós, juntos, nos encontremos com o Senhor nos ares, para como noiva, entrarmos nas bodas do Cordeiro, e então, após 7 anos do arrebatamento, voltarmos dos céus, ele virá se manifestar para o mundo, para estabelecer o seu reino. Julgará o mundo, julgará Israel, com o erro que ele fez, eles reconhecerão, muitos confessarão o seu erro, e o Senhor os justificará, e eles entrarão nesse reino de justiça, onde a justiça reinará, Cristo Jesus. E a igreja com ele. Então, esse era o propósito eterno de Deus, de escolher, separar, e agora trazer para junto dele e voltar com esse corpo, né, com essa noiva, mas agora esposas, quando ele voltar, né, vai ser manifestada a glória de Deus ao mundo. Essa completa obra de Cristo é onde nós entramos quando cremos, que é a fé em Cristo Jesus, que nos coloca no corpo de Cristo. Nós somos agora corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Então, membro de igreja não existe. No sentido local, não existe. Agora, quando eu falo da igreja universal, aí sim, eu estou falando de todos, desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento, todos aqueles que, pela fé em Cristo Jesus, foram acrescentados a esse edifício que ele falou que edificaria e que já está edificando. Quando ele falou antes da sua morte, edificarei, é porque era necessário que ele morresse antes de fazer isso. E ressuscitasse, o que ele já fez. Então, em Pentecostes, desce a promessa daquilo que ele havia prometido lá, que derramaria seu Espírito, derramou o Espírito, e isso aconteceu no dia de Pentecostes. Mais tarde, Pedro também vai e usa a sua segunda chave, né, que Deus deu a chave para ele. Na primeira chave, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta e fala, isso que vocês viram é aquilo que estava escrito em Joel. Então, eles falam, Senhor, o que devemos fazer para ser salvos? Crê no Senhor Jesus. E eles, então, são acrescentados a esse corpo que já tinha sido formado. Aqueles quase 120 que tinham subido no alto cenáculo, desceram como um corpo, e a hora que eles começaram a falar em línguas, todo mundo falando, opa,
O que é isso? Estão embriagados? Pedro levantou e falou, não, não são embriagados, não. Daí ele prega aquilo que estava acontecendo, ele explica o que estava acontecendo e prega arrependimento, porque era Israel. Israel tinha necessidade de se arrepender da obra que tinha feito de crucificar o seu Messias. E ali, quase 3.000 almas se salvam. Logo mais à frente, nos capítulos mais à frente de Atos, nós vamos ver que mais pessoas ainda se salvam e são acrescentados quase 5.000, e depois, quando Paulo começa a viajar, gentios também são acrescentados, e aí isso vai acrescentando. Porém, o homem começa, já em 1 Coríntios, Paulo já trata desse problema de que eles estavam divididos, eu sou disso, eu sou daquilo, e já faziam grupinhos. Eles não estavam fisicamente divididos ainda, mas já existia grupinhos de opiniões. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Isso é que o homem fez. E depois, então, entram ainda mais os falsos mestres, falando que tinha que guardar a lei, que circuncidar, e isso continua até hoje. Nós temos aí os adventistas falando que você tem que guardar o sábado, que se não guardar o sábado você não é salvo. Nós temos aí os pentecostais falando que se você não for batizado com fogo, você não foi salvo ainda, precisa pedir fogo dos céus para ser salvo, e assim vai. O homem vai criando ideias de alguns trechos isolados da palavra, sem nenhuma relação com todo o contexto, que não começou só no Novo Testamento. Ele estava oculto, esse mistério em Cristo, em Deus, mas por meio do apóstolo Paulo, esse mistério foi revelado, e hoje nós temos toda a revelação da verdade de Deus, e nós não temos coisa nova para ser revelada. A verdade é essa que nós estamos vendo, é o que está aqui nas Escrituras. Porém, o homem distorce as Escrituras, Pedro fala disso na sua carta, né? Os indoutos que distorcem as Escrituras, o que Paulo falava, como também as outras Escrituras, né? Vocês conhecem esse trecho, tá? Acho que em 2 Pedro que fala sobre isso. Mas vamos continuar lendo, que ele vai falar mais sobre isso aí. Eu dei uma geral aqui para responder essa pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo mesmo. Pronto, aqui já foi lido. Vamos para o terceiro tópico. Ora, se fosse correta a ideia de que a Assembleia Local não passaria do conjunto de todos os cristãos em uma cidade, o apóstolo João não poderia tê-la chamado de a Igreja ou Assembleia quando certas pessoas fossem expulsas dela. Como ele disse, está acontecendo, 3 João, versículo 10. Também vemos que Paulo se dirigia aos santos em Corinto como a Igreja ou Assembleia naquela cidade. 1 Coríntios, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Todavia, mais adiante na epístola, ele admitiu o fato de que talvez existissem outros cristãos na cidade, os indoutos ou infiéis, que viviam entre eles, que poderiam ir às suas reuniões para assisti-las. 1 Coríntios 14, 16 e capítulo 23, versículo 24. Conforme a tradução de John Nelson Darby. Aquele que ocupa o lugar de um simples cristão. Se existiam cristãos assim na cidade de Corinto, então fica claro que Paulo não partilhava da ideia de que todos precisassem estar presentes para que ela fosse chamada de a Igreja ou Assembleia em Corinto. Mais uma vez, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele se dirigia aos santos ali como a Igreja ou Assembleia em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Apesar de existir pelo menos um deles que não estava na prática entre os santos, por ter sido excomungado. 1 Coríntios 5, 12, 13. O ponto é que aqueles a quem Paulo endereçava a sua epístola não formavam o conjunto de todos os cristãos em Corinto. E ainda assim, ele os chamou de
igreja ou assembleia? Ah, alguém levantou a mão aí, quer alguma pergunta? Ah, não, foi Portilho Júnior que estava com a mão levantada, mas não tem ninguém para perguntar, não. Ainda não. Pode continuar lendo, acho que tem mais. Essa parte eu já tinha falado alguma coisa sobre isso. Só um detalhe, aqui que ele está citando, 1 Coríntios 14, 16, versículos. 1 Coríntios 14, versículos 16, 23 e 24. O jeito que foi escrito aí dá a impressão que era capítulo 23 e 24, mas não tem capítulo 23 em Coríntios. E a tradução do Darby é essa. Quando fala de indoutos infiéis, ele traduz como aquele que ocupa o lugar de um simples cristão. Lógico, existiam visitantes que, quando estavam reunidos, poderia ter ido alguém, um visitante, que queria ver como é que era, ou qualquer coisa. E ele estava citando, quando ele falava dessa igreja reunida, ou assembleia, ou congregação, incluía essas pessoas que estavam lá. Então, isso não quer dizer que aqueles que estão reunidos ali, só eles são os cristãos na cidade. Isso é uma ideia que se tem. Como falar mais? Então, só vocês que são cristãos? Não, não é isso que nós estamos falando, que só nós somos cristãos, nós que estamos reunidos. Mas eu tenho que entender que nós não somos a expressão de toda a localidade, dos cristãos de toda a localidade, porque pode ter cidades que têm verdadeiros cristãos lá e nem tem ninguém reunido ao nome do Senhor. O Senhor não reuniu ninguém lá. Mas ele está, por engano ou por ignorância de não conhecer a verdade, ele está participando lá de uma denominação lá, e ele, sinceramente, de coração sincero, ele vai lá e acha que está fazendo um culto a Deus, ou quando está partindo o pão, está realmente celebrando a morte do Senhor. Não vamos contradizer e dizer que não é impossível fazer isso. Porém, enquanto ele está na ignorância, é uma coisa. Mas depois que ele sabe a verdade e não sai desse meio, aí ele está errado. Entendeu? Então, eu posso hoje conversar com uma pessoa que está no meio da denominação e falar, essa pessoa é uma pessoa sincera, ele está sendo enganado por essa denominação tal, né? Não vou nem dizer nome de ninguém, eu não quero, o meu problema aqui, eu não estou querendo acusar ou apontar as denominações como nada, sabe? Eu deixo isso para Deus fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, numa localidade, todo aquele que crê que Jesus morreu por ele naquela cruz, que seus pecados foram pagos, então ele tendo crido, foi selado com o Espírito Santo, ele é membro, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele entrou na Igreja Universal, que a gente pode chamar, que é composta de todos os cristãos verdadeiros. A igreja de um modo universal. Quando ele vai tratar da igreja como ele trata aqui, de entrar em doutos e infiéis, por acaso entra algum infiel no corpo de Cristo? Lógico que não, porque se é por meio da fé e ele não tem fé, ele não vai entrar. Como é que ele entra, então, nessa igreja? Porque aqui a palavra igreja está no sentido de, quando eles estão reunidos ali, no local, eles estão como manifestando que são da igreja, eles são a parte da igreja de Cristo, como assembleia estão reunidos, se o Senhor reuniu 2 ou 3 ao seu nome, e ele se põe no meio. Porém, não é que todo mundo que está ali é um verdadeiro cristão. Pode ter alguns que não sejam, estão ali apenas visitando, ou que foram por curiosidade ver do que se trata, entendeu? Então, nós temos que fazer essa diferenciação entre o que, quando na palavra está falando da igreja no aspecto universal, e aí sim, não tem a dúvida, é todo aquele que crê mesmo, verdadeiramente. Mas quando ele fala no assunto da igreja local, reunida, aí pode ter no meio pessoas que não são, porque é diferente do que no aspecto universal. Como eu disse,
a edificação da igreja é pedras vivas colocadas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra principal. A igreja local, ela não é um edifício, não são as pedras desse edifício espalhadas pela cidade, mas quando o Senhor reúne aqueles que são parte das pedras vivas do seu edifício, ele traz e ele obedece e vem e reúne ao seu nome somente, e se desliga de todo outro nome dado entre os homens, ele é conhecido como um local onde 2 ou 3 estão reunidos. É um local físico, gente. É diferente do conceito universal, que é um conceito de todos os cristãos, de todos os tempos, desde o Pentecostes, vivos ou mortos. Todo aquele que creu em Cristo como Salvador faz parte da Igreja Universal de Cristo. E até usar o nome universal hoje fica difícil, porque tem agora uma congregação que chama Igreja Universal do Reino de Cristo. Agora eu pergunto, como é que uma Igreja Universal, que é por obra de um Redentor, um Salvador, que vai estabelecer um reino para Israel, eu falo Igreja Universal do Reino de Deus. Está tudo confuso aí, né, nessa denominação. Bom, é tudo confuso mesmo, o homem confunde tudo que Deus põe. Mas esse texto aqui, nós que o homem entende. Hoje se pergunta, você prega o evangelho e fala, mas de que igreja você é? Como de que igreja? Só tem uma. O resto não é igreja, o resto é invenção humana. Quando eu falo isso, aí todo mundo, mas como? Não tem que ter uma igreja. Tem que ter um pastor. Se não tem um pastor, você tem que ter um pastor. Isso é o conceito do homem hoje. Infelizmente, é assim que o homem está cada vez pior, né? Porque agora não é só ter que ter um pastor, tem que ter uma pastora ou tem que ter um pastore. Já chegou nesse ponto, entendeu? E pastore tem que ter. Não é nem o nem a, é e pastore que vocês têm que ter, tá bom? Gente, aonde nós estamos? Para onde que nós estamos indo? Para a melhoria do mundo? Para um momento em que a igreja vai sair gloriosa de tudo isso? De modo nenhum. Nós estamos na Laodiceia, que é cada vez pior, ficando dizendo-se rica e ela não sabe que é pobre, cega, nu e está pronta a ser vomitada da boca do Senhor. É esse o tempo que nós vivemos hoje. Então, andemos aqui no espírito de Filadélfia, mas sabendo que os tempos são de Laodiceia. Nós não vamos ter melhora disso, nós vamos ter só piora. E nós, então, temos que nos manter purificados desses erros e entender isso que está sendo ensinado aqui, que Paulo nos ensinou por meio das suas epístolas, que o irmão agora está tratando de uma maneira ordenada, mais fácil para a gente entender, o que realmente o Senhor estava dizendo quando falava de igreja nas Escrituras, no sentido universal e no sentido local. Continuando. Quão diferente isso é do aspecto universal da Assembleia. Se alguém tentasse aplicar as referências mencionadas aqui à Assembleia em seu sentido universal, acabaria tirando toda sorte de conclusões errôneas. E ficaríamos igualmente confusos se tentássemos aplicar estas referências à definição incompleta de Assembleia, como se fosse meramente um conjunto de todos os cristãos em uma cidade ou localidade. Por exemplo, como alguém poderia ser lançado fora do conjunto de todos os cristãos em uma localidade? Eles teriam que, literalmente, expulsá-los da cidade ou localidade onde vivessem. Ou como poderia um incrédulo entrar no conjunto de todos os cristãos em uma cidade e ainda assim continuar incrédulo? Se ele entrasse na Assembleia, nesse sentido, ele teria de ser um crente. Ou, como poderíamos entender a injunção feita por Paulo às irmãs para que ficassem em silêncio?
Teriam elas de ficar em silêncio em qualquer lugar em que estivessem na cidade? Ou como as instruções dadas pelo Senhor para resolver as disputas entre os santos poderiam ser resolvidas? Ele disse: dizei-o à igreja, ou à assembleia, a quem ou aonde eles iriam levar suas dificuldades. Seria quase impossível ir a todos os cristãos naquela cidade. Com certeza podemos deduzir destas poucas referências que existe uma falha na ideia que alguns têm do que seja a assembleia local. Acho que está certo aí, né? Está tudo bem. O Márcio Mota levantou a mão? Pergunta feita pelo Márcio, se, como é que foi a tradução do Darby, né? Talvez seja ele era vou simplificar bem rápido. A King James era a versão mais utilizada entre os cristãos naquela época, ok? Por quê? Na Inglaterra existia o que eles chamavam de a igreja anglicana. Se alguém conhece a história, já sabe do que eu estou falando, né? Existia um rei, Henrique VIII, e ele, naquele momento, todos eram submissos à Igreja Católica. O mundo, naquele tempo, estava sob o domínio da Igreja Católica. Isso foi antes do protestantismo, né? Então, o que ocorreu? Esse Henrique VIII se casou e ele queria se separar dessa esposa porque ele queria uma outra. E o Papa não deixou fazer isso. Porque, de acordo com o Papa, e era o credo da Igreja Católica, que um casamento não podia ser desfeito a não ser por adultério, como é a verdade, não deixa de ser verdade. Mas aí o que aconteceu? Henrique VIII não concordou com isso, então no final ele acabou tendo 6 esposas, tá? Para você entender. Mas ele matou algumas, dizem que ele matou algumas, prendia outra, falava que estava louca, prendia lá numa torre lá e casava com outra. E com isso, ele começou a ficar feio para o lado dele, porque o Papa não queria aceitar uma coisa assim. Então, o que ele faz? Ele cria uma igreja nacional, que é a igreja anglicana, onde os moldes são quase a mesma coisa. Eram cardeais, tinha um clero, né? Mas esse clero estava submisso ao rei da Inglaterra, não mais ao Papa. E eles se separam do papado. Eles saem da Igreja Católica e começam a reunir de acordo com os princípios da Bíblia e tudo mais. Nesse tempo, surgiu a necessidade, eles viram a necessidade, e não foi mais ele, foi o rei James, o King James, que é a versão que eles usam até hoje. Ele, vendo que os textos que eles tinham, porque naquela época não existia a Bíblia formada como nós temos agora. Eram livros que se perderam e a maioria, por exemplo, Lutero, ele, apesar de ter protestado contra a Igreja Católica e ter tido um movimento que foi a mão de Deus cuidando, inclusive é uma das 7 igrejas, né, a 5ª igreja nessa trajetória das 7 cartas lá em Apocalipse, Lutero não tinha lido uma Bíblia, ele já era um ministro, né, um padre lá na Igreja Católica, e ele não tinha lido uma Bíblia sequer, porque não existia Bíblia. Houve um período de trevas na igreja em que não se podia ler a Bíblia, e até hoje a Igreja Católica ainda prega isso. Mas, encurtando, esse King James,
ele viu que as pessoas liam trechos assim, cada um tinha um pedaço da Bíblia e liam livros apócrifos. Então, ele fez um conjunto de escolares, e não eram só cristãos, existiam homens da literatura inglesa que sabiam muito inglês, e eles sabiam, estudavam muito naquela época, grego, latim, hebraico. E então, ele convocou um grupo de homens bem letrados, bem entendidos, que fizeram, então, a tradução oficial do reino da Inglaterra, que é a versão King James. Tá? Porém, como eu disse, não eram apenas só cristãos, eram pessoas que também estudavam apenas a língua como um todo, e traduziram, mas não como cristãos, mas como linguistas. E tem algumas incorreções na King James. Quando o Darby, fazendo parte da Igreja Anglicana, mais ou menos 1822, 23, ele começou, juntamente com outros irmãos na mesma época, isso não é o Darby que fez isso, né? Era a mão do Senhor levantando vários homens que começaram a entender sobre arrebatamento, que eles já não sabiam que existia, eles confundiam, até hoje confundem o arrebatamento com a aparição de Cristo, né? Quando ele vier estabelecer seu reino, e começou a ver essas coisas, e começou a ver que o clero, do modo como estava instituído, não existia nas Escrituras. Então, eles, conversando entre eles viram que eles tinham que se apartar desse sistema e começar a reunir só o nome do Senhor. Foi quando, em 1823, se eu não me engano, foi 23 ou 25, eles partiram pela primeira vez. Com isso, Darby ele sabia grego, hebraico, ele sabia latim, ele sabia francês, a primeira Bíblia que ele traduziu foi na língua francesa. Ele sabia o próprio inglês, que era a língua materna, a língua dele, e, se eu não me engano, ele sabia italiano também. Então, ele era um poliglota. Juntamente com ele, outros irmãos que também eram estudiosos. Na Inglaterra existia Oxford, até hoje é uma famosa universidade, onde os estudiosos iam lá estudar e se aprofundavam mesmo no que fosse estudar, né? E ele, então, vendo esses erros, ele começou a estudar os textos em hebraico, em grego e em latim. Tá? Se conta, eu lendo a história dele, que ele, em algumas partes em que ele tinha dúvida, ele ia para Roma, ia no Vaticano, na biblioteca do Vaticano, e entrava lá e lia, porque na biblioteca do Vaticano tem os mais antigos escritos. Os originais não existem mais, mas os mais antigos existem ainda. E eles deixavam você visitar. Porém, a Igreja Católica nunca permitia que se pusesse a mão nesses livros, ou sequer que se pegasse e copiasse ali com coisa, copiasse o que estava escrito ali. Eles não deixavam fazer isso. Então, o Darby ia lá e lia o trecho que ele viu, saía lá fora e escrevia o que ele viu, voltava lá e conferia outra vez, e ele foi assim vendo coisas em textos mais antigos. E também foi muito estudioso de todos os chamados pais da igreja, que são os cristãos lá do princípio, Jerônimo, aqueles que a gente ouve falar, que eram estudiosos também das escrituras e que tinham as escrituras nas mãos, né? Então, foi assim que ele resolveu fazer essa versão dele, e não é uma versão como foi, por exemplo, a versão da Bíblia do Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová. Aquilo ali foi feito por um grupo de cristãos que quiseram se aprofundar, mas eles não tinham noção de grego nem nada, e começaram a deduzir coisas e acabaram chegando à conclusão que Jesus Cristo não é Deus, né? Então, eles mudaram a Bíblia dele para encaixar na sua doutrina. Não foi o que Darby fez. Tanto é que eu já tive contato com homens que estudaram muito a palavra, inclusive no início nós tivemos um contato com o pastor Shedd. Ele era um pastor batista. Nesse tempo nós não estávamos reunidos ao nome do Senhor, né? Nós nem sabíamos que isso existia. Mas tinha um irmão que foi lá estudar com o Shedd, e o Shedd mesmo, a sua Bíblia, quando ele lia, era em grego. Ele não lia, era direto do grego que ele lia, né? Mas ele falava
que a melhor versão da Bíblia que se tinha para estudar era do Darby. Também conheci pastores que trabalhavam em obras missionárias aqui, que vieram para o Brasil, e que eles falavam realmente que os bons seminários, eles ensinavam, eles buscavam a estudar os escritos de Darby, e também liam, quando eles tinham dúvidas, iam na Bíblia do Darby para ver como tinha traduzido, porque é uma das mais fidedignas delas. Então, é nesse sentido que Darby acabou traduzindo a sua Bíblia. Ela foi traduzida, ela foi escrita primeiramente em francês, depois traduzida para o inglês. Desconheço qualquer versão da Bíblia do Darby em espanhol, em italiano ou mesmo em português, tá? E não incentivo ninguém a fazer isso, porque traduzir uma Bíblia não é coisa fácil, tá? Não que eu estou querendo impedir, mas tem alguém que seja muito estudioso de hebraico, grego e de latim, porque você vai ter que saber latim também, porque muitos dos textos se entendem melhor no latim do que no grego. E é necessário entender tudo isso para traduzir. Mas tradução não é uma coisa fácil, não. Então, não existe uma versão no português. Eu já vi vários tentando falar que ia fazer, mas desistem porque não é fácil. Nós ficamos simplesmente confiando em Deus de que Ele nos preserva no sentido de entender as Escrituras. Porque ainda que eu leia a versão mais fidedigna da Bíblia, se eu não tiver fé e se eu não praticar aquilo que eu estou lendo, nenhum valor ela tem. Porque a palavra de Deus não é aquela que lemos, mas é aquela que praticamos. Tá? Essa é a verdadeira palavra de Deus. Então, fica aí a dica para nós. Se quisermos conhecer a Deus, temos que ler a sua palavra e crer, e andar naquilo que lemos e cremos, que ele nos revela conforme vamos fazendo isso. Desculpa o tempo, só para explicar isso aí, mas achei importante. Ok, irmão, mas é importante fazer isso aí mesmo. A gente conhecer um pouco aí, né, dessa história. Porque os irmãos falam muito, né, o tira-tema, né, o Darby, né? Quando tem alguma certa dúvida, os irmãos sempre falam, e outros irmãos já se perguntaram, por que sempre só vai na Bíblia de Darby, né? Então é importante esclarecer isso aí. Só vou acrescentar uma coisa. Nós tivemos, por muito tempo, um irmão que nos visitava aqui no Brasil, ele era de Boston. Esse irmão era um poliglota. Ele sabia 8 línguas, tá? E realmente ele sabia mesmo, não é? Quer dizer assim, que nem eu falo inglês, traduzo do inglês, mas eu não posso dizer que eu domino inglês como um inglês ou um americano domina, né? A minha língua é o português e eu mal domino o português. Então, mas esse irmão vinha nos visitar, ele escrevia cartas para nós em português, que era um português melhor do que a gente podia escrever. Eu não conseguia escrever uma carta com aquela clareza e com aquela perfeição de português. Ele sabia mesmo. E ele fez uma avaliação das versões nossas de João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Ele fez uma correção paralela, uma leitura paralela dessas duas versões nossas e das duas versões, e da versão do Darby. E ele nos falou isso, eu passo isso para vocês, porque eu acho importante. Ele era uma pessoa que eu posso confiar, que realmente estudava a palavra. Ele falou que as nossas duas versões, a corrigida e a atualizada, são muito mais próximas do Darby do que a King James, que os americanos usam, né? Os americanos, ingleses, todos da língua inglesa usam muito a King James. Nas reuniões da Assembleia, nos Estados Unidos, no Canadá, onde se fala inglês, nas regiões onde se fala inglês, né? Porque lá fala francês também. E também na Europa, sempre nas reuniões eles usam a versão do King James. Com exceção de quando eles vão falar de alguma diferença que tem na tradução, fala, na tradução do Darby, está assim, entendeu? Mas aí você cita que está falando do Darby. Mas praticamente só se lê a versão do King James, quando vai fazer leitura das escrituras, se lê só a King James. Apesar das falhas, não estou dizendo que é uma péssima tradução. Não é muito boa. Mas algumas coisas falham na King James, né?
Acho que os irmãos levantaram a mão aqui. Deixa eu ver. Márcio Mota, mais alguma pergunta, Márcio Mota? Não, tudo ok, obrigado. Valeu, Márcio. E agora, Danilo Barbudão. Boa noite, irmãos. Só para aproveitar o que o irmão Lineu falou aí, que até eu perguntei a vocês aqui no grupo mesmo, com o irmão Michel, aproveitar agora aí o irmão Lineu para dar mais uma esclarecida, pelo menos para mim, a questão da sequência, né, dos primeiros cristãos até chegar em Darby, que se reuniu de novo ao nome do Senhor. Aí, se o irmão Lineu puder explicar melhor, se teve uma pausa sobre isso daí, e Darby, o Senhor levantou Darby e os outros irmãos para voltar de novo a reunir somente ao nome do Senhor, por favor. Olha, é muito assunto, muito extenso esse assunto. Se alguém tiver interesse em estudar sobre a história da igreja, tem traduzido em português, vocês vão encontrar isso daí no Acervo Digital Cristão. Tem lá a história da igreja, do Andrew Miller. Na realidade, a história, biblicamente, para você saber a história da igreja, são as 7 cartas de Apocalipse, aquelas 7 cartas que é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é o único livro que dá divisão, nele mesmo está a divisão dos assuntos. Se vocês abrirem lá em Apocalipse, vocês vão ver que ele fala no capítulo 1, ele fala claramente as coisas que eram, que são, que depois dessas haverão de vir. Obrigado, Lineu. O irmão Michel até falou isso mesmo. Me passou o link da história da igreja e falou também para eu ler as 7 cartas também. Então é isso mesmo. Muito obrigado. Lineu? Ela está aí, Lineu? Pode continuar lendo. Certo. São 9h29. Porque parece que é extenso aqui, né? Parece que tem bastante assunto, né? Uhum. Ó. Tem bastante. A gente pode parar por aqui, então, né? Aí a gente deixa aqui marcado, né? Onde a gente pode continuar para a próxima semana. Ou tem algum ponto aqui para encerrar? Algum assunto? Não, acho que está tudo bem, viu? A partir desse parágrafo aqui, concluímos, portanto, que a Assembleia Local... Pronto, tá aqui. Michel, eu vou passar para você isso aí, viu, Michel, também, viu? Para você, para o Elton. E aí a gente grava aqui junto. Tá certo? E pronto, irmãos. As irmãs aí, se tiverem alguma dúvida, se ficaram com alguma certa dúvida, o tempo da gente já chegou, mas coloca aí essa pergunta, registra, que pode ser uma coisa muito boa para outros, e também alguns irmãos aí, ok? Lineu, você poderia agradecer, Lineu, para a gente estar encerrando? Vamos dar graça, então. Nosso bendito Deus, nosso Pai,